Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no JCC Falaremos sobre homofobia. e teremos entrevistas com nossos pesquisadores. Explicaremos a diferença entre homossexualidade, hermafroditismo e transexualidade. Agora passaremos para a nossa entrevistadora, Cássia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com os nossos pesquisadores. Bom dia. Então, qual é a diferença entre hermafroditismo, homossexualidade e transexualidade? Bom, o hermafroditismo, ele é determinação sexual externa. Ele tem a ver com o órgão sexual da pessoa. Transexualidade é a identidade de gênero, como por exemplo, eu sou uma mulher cis e estou conformada com o meu gênero. Mas se eu fosse transexual, eu estaria num corpo de um homem, só que eu não teria a minha liberdade, entendeu? Eu não estaria com a minha aparência, eu não ia gostar do meu corpo que eu ia ter. Bom, a homossexualidade é a atração física e emocional. Por exemplo, é um homem cis, ele se reconhece como homem, mas ele sente atração por outro homem. No mesmo caso, mulher, nesse caso. A cura gay funciona? O Conselho Federal de Psicologia não concorda com o tratamento de reorientação sexual. Terapias reparativas é psicoterapia individual ou coletiva. Terapia de aversão à exposição. Como, por exemplo, tratamento eletroconvulsivo, e seus dados não tinham fundamento teórico e falhavam com a metodologia e violavam os direitos éticos. Os tratamentos não tiveram efeito e causaram depressão profunda, tentativas suicidas e disfunções sociais. Existem bases genéticas na orientação sexual? Bom, a partir da década de 50, os estudos indicavam que gêmeos monozigóticos que têm grande semelhança genética, as chances eram 47% de serem ambos gays. E os gêmeos dizigóticos, que não têm tanta similaridade genética, tinham apenas 13% de chance de nascerem gays. E agora teremos uma entrevista com a professora Lisandra. Da Escola General Neto. Estamos aqui com a professora Lisandra. Qual a sua opinião sobre a homofobia? Bom, é um tema que para nós é novo no sentido da discussão. Antigamente não se falava sobre isso, eram muitos tabus, com relação a esses temas. Eu acredito que as pessoas são livres para escolherem seus caminhos, não é? Não acho que seja uma doença, pelo contrário, eu acho que as pessoas nascem predispostas, não é? A ser diferente do que se julga normal na nossa sociedade, como a gente aprendeu desde o começo, mas que é um tema que deve gerar ainda muita discussão. O que a senhora faria se seu filho fosse homossexual ou transexual? Então, eu apoiaria, procuraria entender, não é? Como é que ele começou a se descobrir homossexual ou trans. Daria o meu apoio, sim, porque antes de qualquer escolhas que ele vai fazer na vida, ele é um filho e eu acho que não tem como renegar. Respeito quem não aceita, mas não seria o meu caso, eu aceitaria. A senhora acha que homossexualidade é uma escolha? Olha, essa é uma questão bem pontual. Eu acredito que não é uma escolha, eu acredito que a pessoa nasça já predisposta a, se homossexual, a gostar de pessoas do mesmo sexo. Se transexual já nasce, como eu já falei, com essa questão de não se aceitar, não é parecer homem, mas se sentir mulher. Eu acredito que não é uma escolha, a gente nasce tendo esses sentimentos e pra mim é isso. O que a senhora acha sobre esse tema ser abordado nas escolas? Eu acredito que é muito importante, porque assim, de qualquer coisa, todos nós merecemos respeito. Pode ser um tabu pra ti esse assunto, pode não aceitar, mas tu tem que respeitar. Não cabe a ti questionar o que o outro sente, não cabe a ninguém da nossa sociedade apontar o dedo, tu tá certo, tu tá errado, não. Isso pra mim não existe. Então as pessoas têm que serem respeitadas nas suas escolhas. Mesmo que seja espantoso, às vezes, ver certas coisas, porque nós não estamos acostumados, isso é normal. Não é um preconceito eu ver duas meninas se beijando e levar um susto. Eu não fui acostumada a ver isso. Então, mas não sou preconceituosa, não vou deixar de falar com as meninas, de ver as meninas, de conversar porque elas são homossexuais, entendeu? Então,
na escola, aliás, teria que ser em casa, né? Teria que começar a questão do respeito. E na escola eu acho que vai fortalecer essa questão de respeitar e até mesmo entender. Tem gente que desconhece como é que funciona, que desconhece toda essa questão e às vezes até julga por ser ignorante no sentido de não conhecer a realidade. Então é muito válido, os jovens eles têm grande força de decisão e de mudar as coisas, porque se a tua geração começar a agir de uma maneira, cada vez mais essa maneira vai se expandindo no mundo, não é? Então, se começar aqui na escola, lá pra tua vida lá fora, tu vai levar, tu vai fazer, tu vai representar isso que tu aprendeste, então é muito bom. Eu gostaria de deixar registrado que as pessoas olhassem com um olhar mais desarmado para todas essas questões, não só a questão também da homossexualidade, como do racismo e tantas outras questões que são preconceitos que foi nos passado, mas não quer dizer que a gente tenha que seguir com isso. Nós temos que mudar, nós como iniciamos a mudança. Nós como professores e vocês como alunos que estão aqui aprendendo e vendo o que acontece no mundo. Então nós temos que ter esse olhar desarmado para realmente entender e aí pensar, raciocinar com a nossa cabeça, não com o que nos é imposto. Agora vamos passar para os nossos repórteres Douglas e Célia da Silva. Bom dia, boa tarde e boa noite. O Brasil é o país com o maior número de assassinatos de travestis e transexuais do mundo. Segundo a ONG Internacional Transgender Europe, desde janeiro de 2008 a abril de 2013, 486 mortes, superando o segundo país com o maior número de mortes, o México. O relatório é baseado em dados reportados, o que indica que ele pode ser ainda maior e não somente no Brasil, mas também em todo o mundo. Países como Sudão e Irã não possuem nenhum tipo de dados disponíveis a esse tipo de crime. A falta de conhecimento sobre a homossexualidade vem sendo a causa de muitos suicídios e de violências contra adolescentes que descobrem ser diferentes de seus colegas. Agora vamos com o nosso entrevistador nas ruas. É lógico que no começo seria um choque para mim, mas aceitaria ele como se fosse uma pessoa. Para mim, são pessoas normais. Bom, eu como mãe, eu tenho filho de 9 anos. E eu acredito assim, quando eu resolvi ter filho, eu sempre espero e vou torcer que o meu filho seja feliz, independente da condição sexual dele. Então, assim, a gente sabe que o homossexual, não só homossexual, por religião, por condição socioeconômica, enfim, as pessoas passam por preconceitos, assim, até hoje vão, infelizmente, ainda continuam enfrentando. Então, assim, eu vou querer que ele seja feliz, eu vou lutar junto para que ele não sofra discriminação. Afinal, eu sou professora, educadora e na escola, no trabalho, nas ruas, a gente sempre lutou pelo respeito às diversidades. Então, eu tenho que dar exemplo, e o exemplo começa na família. Não é fácil, eu acredito que não deve ser fácil, mas só tu sentindo, tu tendo, é que tu vai saber. Mas eu, independente de qualquer outra coisa, eu prego e tento educar o meu filho assim para que ele seja honesto e para que ele seja feliz. Se a felicidade dele vai ser gostar de uma pessoa do mesmo sexo, eu vou ter que aprender a respeitar. E vou estar do lado dele, enfrentando com ele as dificuldades. Mas ele não vai deixar de ser meu filho, porque ele gosta de uma pessoa de sexo diferente ou do meu sexo. Como mãe, a gente não faz distinção do que o filho vai optar na sua vida. Com certeza sempre seria bem acolhido e seria bem aceito. Ser homossexual não é mais crime em Moçambique. O país deixa agora a lista dos 35 países africanos que as criminalizavam. A nova legislação entrou em vigor dia 29 de junho de 2015. No dia 26 de junho de 2015, os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos decidiram estender o casamento até os homossexuais. 3 estados que tinham como proibição tiveram que mudar essa lei liberando o casamento. Desde 2001, 21 países liberaram o casamento gay, entre eles o Brasil e o Uruguai em 2013.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima edição do JCC. A homossexualidade é encontrada em várias espécies de animais, já a homofobia em apenas uma. A forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade de cada sujeito, a qual deve ser compreendida e respeitada na sua totalidade. E se fosse com você? E se você tivesse um amor e não pudesse ficar com ele? Como em um conto de fadas, uma madrasta má e duas irmãs que têm inveja de você. Sem beijo de amor verdadeiro para te tirar desse pesadelo. Para eles é muito pior, pois eles têm que pôr um sorriso no rosto para agradar aos outros. Um simples sorriso para nós, um gesto doloroso para eles. Não importa a sua sexualidade, se você for gentil comigo, eu serei gentil com você. Tenha o amor, pois o amor une perfeitamente todas as pessoas. Sua vida é problema seu, contanto que sua fé não interfira na vida dos outros. Por que nos sentimos mais confortáveis vendo dois homens segurando armas do que dando as mãos? Eu não preciso ser gay para saber que a homofobia é ruim. O amor gay é o mais puro e verdadeiro, pois muitos homossexuais são capazes de lutar contra a sociedade por amor. Por que odiar uma pessoa pela sua forma de amar? Não devem existir regras para o amor. Ele deve seguir apenas o respeito e a liberdade.